E aí, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Gente, essa é uma das perguntas mais intrigantes da literatura brasileira. Um enigma que atravessa gerações e também desperta debates intensos entre leitores, críticos e filósofos. Então, hoje, vamos analisar essa dúvida sob diferentes perspectivas da literatura à filosofia e refletir sobre como a traição feminina é vista na sociedade contemporânea. Esse tema é relevante e ele transcende o romance e dialoga com questões atuais sobre confiança, julgamento e também papel da mulher. Machado de Assis, ele construiu uma narrativa ambígua em Dom Casmurro, porque o Bentinho é um narrador pouco confiável, conduzido por suas inseguranças e também pelos seus ciúmes. Então a narrativa é repleta de insinuações e também lacunas, deixando assim o leitor sem uma resposta definitiva. O Machado de Assis, ele nos desafia a lidar com a incerteza, que é uma característica que toma a obra fascinante e universal dele. Eu sou a Renata Kelly e esse é o canal Literatura, Arte e Filosofia. E aqui a gente bate um papo sobre temas relevantes e vamos refletir sobre eles e transportá-lo para a nossa realidade atual. Depois de perder um filho, Dona Glória jura fazer do próximo herdeiro, Bentinho, um padre. Então, mesmo a contragosto, Bentinho ele vai estudar em um seminário onde ele conhece Escobar. Quando deixam o seminário, ele se forma em advogado e se casa com a Capitu. E o Escobar ele se torna comerciante e se casa com Sancha. Os casais mantêm fortes laços de amizade, mas Bentinho é atormentado pelo ciúme. Então, a fatalidade marca a vida de Escobar, que morre afogado. A morte do amigo aumenta ainda mais o tormento de Bentinho, que acredita ver no próprio filho, Ezequiel, a imagem do amigo. Aí vem a dúvida trágica: Capitu traiu ou não traiu? Então, para quem leu a sinopse, basicamente explica todo o enredo do livro. Então, acompanhamos Bentinho desde a sua mocidade, desde o momento em que ele descobre seus sentimentos por Capitu e que são correspondidos, porém, por muito tempo, eles precisam esconder seus sentimentos por causa da promessa que a mãe do Bentinho fez a Deus de que seu filho ele se tornaria padre. Então, devido ao seu amor pela Capitu, o protagonista ele tenta fazer com que a sua mãe abra mão da promessa, porque ele não quer se tornar padre para poder casar com a amiga. Então, quanto a Capitu, ela é descrita como tendo olhos de dissimulada, e sempre quando ela e Bentinho eram quase flagrados, ela conseguia disfarçar a situação, fingindo que estava tendo uma conversa casual com um vizinho, enquanto ele, pela novidade da situação e vários sentimentos do amor correspondido, mal conseguia aparentar normalidade. Então, para quem começa a ler o livro querendo encontrar pistas da traição, essas atitudes da moça podem abrir uma margem, para que o leitor pense que ela conseguiria esconder, no caso, o adultério. Sobre, no caso, Bentinho, diversas vezes ele é mostrado como alguém muito ciumento, em muitos casos tem como verdade o que ele acredita, nem sempre tentando pensar de outra maneira ou até mesmo se colocando no lugar das outras pessoas. Então, com a morte do seu melhor amigo, o Escobar, o Bentinho ele começa a desconfiar da infidelidade da sua esposa. Tanto até que várias situações são vistas como evidências da sua hipótese. Isso fez ele mudar completamente de atitude, deixando o casamento insustentável, abrindo brecha para os defensores de Capitu, que alegam, no caso, que tudo não passa de ciúme dele. Absurdo, Quem defende que ela não traiu. Então, o mistério da suposta traição não é revelado, e essa é uma das características que torna o livro interessante. Além de toda a narrativa
serem lembranças de um Bentinho mais velho, percorrendo toda a sua história, quebrando a quarta parede ao conversar diretamente com a gente, né? Também a gente reflete se a visão e percepção do Bentinho em diversas situações era mesmo, assim, condizente com a realidade. Algo que não questionamos quando lemos outros livros, né? Narrados também em primeira pessoa. Então, isso trouxe assim, um ar próximo da realidade, porque na maioria das vezes a gente encara situações de acordo com as nossas crenças, não é verdade? Assim, gente, e culturas, nem sempre interpretando a situação exatamente da maneira como ela ocorreu. Então, gente, é muito importante abordar a questão do papel da mulher, né? Porque a mulher, até os dias de hoje, ela é vista, tem muitos resquícios do machismo, né? E quando a gente fala de machismo, a impressão que dá que no machismo o homem, ele se beneficia e que a mulher é quem toma o maior parte do prejuízo, mas isso não é verdade. O machismo, ele tolhe também os homens, porque os homens, por conta do machismo, não podem apresentar emoções, eles não podem ter determinados tipos de comportamentos, né? Como, por exemplo, em outro livro do autor, no caso Jorge Amado, no qual era obrigatório, entre aspas, naquela tradição, naquela cultura e naquela época lá de Ilhéus, no cenário, né, em que Gabriela Cravo e Canela fora escrito, de que se o homem pegasse a mulher em adultério, ele tinha o direito de matar os dois. E Turco, ele decidiu não fazer isso, porque ele era diferente. Mas ele foi visto, ele foi taxado como frouxo, entre aspas. Por quê? Para aquela sociedade era obrigatório. Então, da mesma forma, o machismo não é benéfico totalmente para o homem, né? Possa até parecer que seja, mas ele também é prejudicado. Então, assim como tudo que é extremo, né, ele é prejudicial. A gente tem que ter um equilíbrio. Então, a gente, quando pensa na questão da traição da mulher, né, o papel da mulher e tudo mais, quando a narrativa dele, a questão da ótica, do ponto de vista, né, é muito interessante porque ele coloca ali a sua visão de acordo com o que ele pensa, porque ele já tinha uma certa desconfiança, então a narrativa era dele. Quem narra o Dom Casmurro é o Bentinho, então ele narra sobre a ótica dele, colocando que ela era dissimulada, que ela disfarçava bem, então ele já colocava toda a ótica sobre a situação e passa pra gente, como ele que tá narrando, ele passa pra gente essa impressão de que ela de fato o traíra, mas o livro ele não dá essa resposta. E aí a gente trazendo pra nossa atualidade, quantas vezes a gente não julga e é julgado, a gente não consegue olhar para as situações com uma certa neutralidade, né? O budismo, que é a filosofia budista, ela fala que nós devemos olhar as coisas do ponto zero, como fatos, de forma distanciada. Algo aconteceu, por exemplo, seu namorado ou sua namorada se atrasou. Você já vai pensar assim, sempre se atrasa? Deve estar... duvido se não tá no shopping, olhando enquanto eu tô aqui, né, igual uma palhaça esperando, né? Você já vai julgar e aí aquilo vai se tornando uma coisa que às vezes não é de fato a realidade. Mas se você pensar, meu namorado está atrasado, ponto. Você vai esperar ele se justificar ou ela, né? Então a gente às vezes também julga. A gente coloca, quando você vai falar do seu relacionamento ou de uma briga, você vai falar sobre o seu ponto de vista, né? E é assim, nós somos contaminados pelas nossas próprias crenças, sobre a nossa cultura, sobre as nossas vivências. E às vezes isso não reflete de fato a realidade, mas a nossa realidade. É muito interessante a gente observar sobre isso. E aí, gostou dessa resenha crítica sobre esse ponto de vista do papel da mulher ou da questão da confiança? Então, deixa aqui nos comentários se você já passou por algo parecido, que se você já leu ou quer ler, te estimulo a ler, tá? Esse canal é para isso, para que nós possamos lermos, né? Para que a gente possa trocar ideias, tá? Deixe nos comentários aí, porque o seu comentário pode ajudar outros literários também, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.